E o nosso convidado aqui no Jornal da CBN é o governador eleito pelo estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, eleito pelo DEM. Governador, desde já muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Parabéns pela sua eleição. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN, bom dia Milton Jung, bom dia Cássia Godoy, bom dia Camarote. Governador Ronaldo Caiado, o senhor já declarou apoio a Jair Bolsonaro, o presidente nacional do DEM, ACM Neto, também declarou apoio a Jair Bolsonaro, mas o partido não quis fechar a questão em torno das duas candidaturas. Por que preferiu deixar em aberto? O partido decidiu tomar essa decisão, até porque convocar uma executiva nacional neste momento, aonde nós temos um curto espaço de tempo para deliberar sobre essa matéria, tornou-se totalmente, vamos dizer, inócuo. Por quê? Porque o partido também já tem dentro das suas normas e nas suas regras, na refundação, o não apoio ao PT. Isto é um fato concreto, é a posição do partido durante todos esses anos de luta. Nós fomos o único partido que mantivemos essa coerência durante todo o tempo, meu. Então, lógico que foi dado a liberdade para que cada um assumisse a sua posição, os que são a favor, os que acham que não devem entrar no processo eleitoral, então cada um decida. Agora, o partido já tem por regra interna uma definição muito clara que não tem nenhum apoio ao PT diante de todos esses casos que o brasileiro todo tem conhecimento praticado pelo PT nesses últimos anos. Camarote. Governador, bom dia. Eu queria saber, o senhor no primeiro turno acabou que ficou sem apoiar nenhum candidato, inclusive o próprio Geraldo Alckmin, por questões regionais. O senhor disse que não apoiaria o candidato do PSDB. Agora, o que leva a esse apoio no segundo turno e não no primeiro turno, desde então? Bom, no primeiro turno, eu construí uma aliança de 12 partidos no estado de Goiás, onde nós tivemos aí a deputada que foi reeleita, Flávia Moraes, do PDT, que apoiava o candidato a presidente Ciro Gomes, certo? O deputado Venel, que foi eleito deputado federal, que apoiava o partido, o Álvaro Dias. E nós tínhamos aqui o delegado Valdir também, que foi eleito deputado federal e o mais votado, que também apoiava o Jair Bolsonaro. Ou seja, a minha coligação, ela tinha 3 candidatos a presidente da República e o meu partido não tinha nenhum candidato a presidente da República. Então, eu tive claramente uma posição tomada com todos eles em convenção de que não assumiria nenhuma candidatura à presidência da República e sim decidiria no segundo turno, já que tinham ali simpatizantes de 3 candidatos à presidência. Governador, quais serão as suas prioridades ao assumir no começo do próximo ano o governo de Goiás? Bom, Cássia, nesse primeiro momento, tomar conhecimento da realidade do Estado, né? É uma situação fiscal gravíssima. Meu Estado já começou a atrasar folha de pagamento, com previsão de não ter capacidade de pagar nem a folha até o final do ano. Nós estamos convivendo com uma situação aqui onde o Estado também foi desclassificado pelo Tesouro Nacional e com isso impedido de ter acesso a qualquer crédito ou empréstimo no cenário nacional. Um Estado que tem uma dívida consolidada hoje que ultrapassa 20 bilhões de reais e com um orçamento previsto de 22 bilhões de reais. Então, a receita prevista de 22 bilhões de reais. Então, é um quadro crítico, além desse processo todo que o Brasil assiste neste momento, deprimente, onde o ex-governador foi preso, e ao mesmo tempo nós estamos vendo a situação que envolve casos de corrupção envolvido em todas as áreas do governo. Então, o compromisso primeiro é um combate, uma tolerância zero com a corrupção, nós fazermos um governo transparente, buscar bons gestores, pessoas capacitadas que tenham espírito público e capazes de reerguer Goiás, até porque o povo goiano deseja limpar o seu nome e não ser mais notícia nacional
envolvido em crimes e escândalos a todo momento. É um Estado forte, é um Estado muito maior do que sua crise, e eu acredito que ele recuperará rapidamente. Aliás, o senhor citou agora governador preso, né? O ex-governador de Goiás preso foi Marco Aurélio Perillo, do PSTB, preso ontem. No momento que foi prestar depoimento, já tinha sido aberta essa investigação durante a própria campanha dele. Ele concorreu ao Senado, acabou ficando em 5º lugar. Quer dizer, como é que o senhor vê uma situação como essa dentro do Estado? Eu vejo isso, Milton, até numa visão mais extensa, mais ampla. Esse ciclo, ele terminou definitivamente, né? E os políticos que acreditaram nele, todos tiveram esse fim. Ou seja, acreditar que máquina pública serve para ser utilizada para acrescentar patrimônio, que serve para implantar projeto de poder, que dinheiro público pode ser usado para decidir campanha eleitoral. Enfim, ainda bem que nós chegamos agora num outro momento da política nacional, tá? E as urnas também mostraram isso. Isto foi uma cultura que prevaleceu durante muito tempo na política brasileira e que indiscutivelmente todos nós vimos o quanto ela foi intensificada no período do PT. Não é que não existia antes, mas nunca em uma proporção como a que o Brasil assistiu no período petista, com as estatais envolvidas, com bilhões de reais sendo desviados, enquanto dizia que dava R$150 ao cidadão de baixa renda ou abaixo da linha da pobreza, enquanto em contrapartida assaltavam bilhões e bilhões de reais para se manter no poder, como também, infelizmente, foi feito no meu estado de Goiás. Governador, o que a gente vê é uma questão específica da Câmara dos Deputados. O senhor já foi deputado, hoje é uma das principais lideranças do Democrata e seu partido, que tem o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Como é que vai se posicionar o DEM em relação ao eventual governo Bolsonaro, do ponto de vista dessa disputa pelo comando da Câmara dos Deputados? Haja vista que tem gente já da oposição, de partidos de esquerda, que defendem o nome de Rodrigo Maia justamente para ter um equilíbrio maior em eventual governo Bolsonaro. Como é que vai? O senhor bancaria essa reeleição do Rodrigo Maia junto ao Bolsonaro? Camarote, vamos ser bem objetivos. Eu, com 5 mandatos como deputado federal e agora como senador, você com a experiência que tem no parlamento brasileiro, sabe que essa decisão, ela será tomada numa reta final de fevereiro, depois de decidido como será o próximo presidente da República. É lógico que a influência de um presidente da República é muito grande na decisão de um presidente da Câmara, tá certo? Agora, essas bancadas também foram bancadas onde nós tivemos a maior renovação da história da Câmara dos Deputados, ou seja, próximo de 50% foram deputados que foram reeleitos pela primeira vez, ou reeleitos. Enfim, esse cenário é muito difícil de ser nesse momento diagnosticado. Seria algo assim muito frágil qualquer opinião neste momento. O deputado Rodrigo Maia é um parlamentar competente, experiente. Agora, o que nós vamos entender é que o presidente eleito, ele tem todas as credenciais para apresentar também os seus projetos, as suas reformas que deverão ser assumidas num primeiro tempo do seu governo, e com isso ele poderá pedir sim ao seu partido que haja uma definição em favor de A ou de B, tá certo? Isso não é nenhuma, vamos dizer, interferência no outro poder, mas sim um sentimento de aglutinação de ideias diante de um governo que tem que assumir reformas rápidas e diante de um período curto. Então, esse processo, ele é imprevisível, o que vai acontecer até lá. Governador, em uma entrevista recente, depois que o senhor venceu essas eleições no primeiro turno, o senhor disse que irá dar continuidade a obras inacabadas do governo anterior. E essa é uma questão que preocupa muitos eleitores, já que existe uma certa tradição brasileira em novos governantes não terminarem obras de antigos gestores. Queria saber do senhor, quais são as obras que o senhor pretende, que o senhor se compromete
a terminar na sua gestão que foram iniciadas em gestões anteriores no estado? Cássia, só para os ouvintes terem uma ideia, nós temos em Goiás mais de 200 obras inacabadas, obras que foram iniciadas nos últimos 20 anos, antes das eleições, e depois, passadas as eleições, elas eram esquecidas e retomadas novamente aí 4 anos. Então esse é um processo que causou já por todos aqueles que avaliaram o prejuízo aos goianos, um prejuízo em torno de mais ou menos 2 bilhões de reais. O meu compromisso é exatamente dar continuidade a elas, torná-las realidade. São escolas, número enorme de escolas, hospitais regionais. Cássia, para você ter uma ideia, nós não temos hospitais regionais em Goiás. Então, em Goiás, o goiano fica dependente de uma autorização da capital ou de cidades próximas, como Anápolis e Aparecida. Tem pacientes que, para ter um leite UTI, tem que andar 750 quilômetros. Então, a regionalização da saúde será uma prioridade total de uma matéria que eu conheço a fundo, sou médico, e me dedicarei muito para terminar os hospitais regionais e implantar onde não existe. E, lógico, também nós temos rodovias, nós temos obras inacabadas na área da segurança pública, penitenciária, enfim, presídios, IML. Nós temos uma série enorme e que darei prioridade dentro daquilo também que tiver como orçamento. Governador, na conversa que o senhor teve com o Jair Bolsonaro ontem, falou-se sobre acordos em um eventual governo dele, projetos em comum ou alguma estratégia específica para esse segundo turno? Olha, em relação à posição de cargos, essas situações, ou qualquer conversa paralela a esse sentido, jamais foi conversado. O que teve, na verdade, foi uma conversa muito descontraída com isso, o Jair Bolsonaro de vários mandatos. O ponto principal foi deixar claro a nossa posição de apoio em Goiás. Tem também o apoio do meu colega vizinho, deputado, governador do Mato Grosso. Além disso, conversamos a estratégia do segundo turno, sim. Realmente ele me perguntou, eu opinei sobre alguns pontos. O que o senhor sugeriu para ele? Isso aí, Sérgio, eu estou sendo bem transparente. Dizer que opinei, mas realmente seria até descortês ou adiantar o fato para o outro lado também que compete conosco neste momento. Conversei também sobre o assunto do acidente que ele sofreu, ou seja, da tentativa de assassinato que ele sofreu, que a lesão, eu vi, ele teve a oportunidade de me mostrar também a localização da perfuração, da facada que ele tomou, o estado geral clínico dele. Nós sabemos que ainda é um momento debilitado ainda da saúde dele, a pessoa que teve uma lesão gravíssima e, por sorte, teve um cirurgião extremamente capaz e competente de Juiz de Fora. Enfim, nós conversamos muitos assuntos, entre eles estratégia também, e depois uma composição de um governo no sentido de mostrar que a ele está sendo dado uma oportunidade ímpar, ou seja, chegar à presidência da República sem nenhum comprometimento de ter que vincular nenhum ministro a nenhuma sigla partidária. Ou seja, ele terá total liberdade. Isso é uma coisa que a população está dando a ele. É algo raro na política nacional. Isso é até inédito. Ele poderá escolher pessoas técnicas, capazes, qualificadas em cada uma das áreas, fazer um combate com competência à corrupção e daí buscar e trazer de volta a esperança do povo brasileiro e dando resultados rápidos na área de educação, de segurança pública, de saúde, tá certo? E que eu acredito que ele é hoje a única esperança que nós temos de um outro viés político compatível com o sentimento da sociedade brasileira. Governador Ronaldo Caiado, governador eleito pelo estado de Goiás. Muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado aos ouvintes da CBN, bom dia, Milton Jung, a Cássia Godoy, o meu amigo Camarote, bom dia. Governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado, é do DEM, esteve ontem com Jair Bolsonaro. No dia de ontem, aqui no Jornal da CBN, nós tivemos oportunidade de conversar com o governador eleito Flávio Dino, que é do PC do B, e que havia estado um dia antes também com o candidato Fernando Haddad, o qual Flávio Dino também trouxe aqui, falou um pouco de ações, estratégias, etc. e tal, nesse segundo turno. E na terça-feira, nós conversamos com o governador eleito pelo estado do Paraná, Ratinho Júnior.